Salve, queridos! Voltamos com os vídeos do canal Palavra S.A., agora em uma nova fase. Na fase anterior, meu objetivo foi dar uma passada geral nos principais livros da Bíblia. Ou seja, se você assistir aos vídeos aqui no canal, você terá uma boa visão sobre, pelo menos, os principais livros que estão na Bíblia. Então você vai ter uma noção, né, principalmente para quem nunca teve a oportunidade de entrar em contato com os textos sagrados, você lá poderá ver, assim, ter uma boa visão sobre o que acontece lá. É evidente que os vídeos não substituem a leitura da Bíblia, mas você conseguirá ter uma boa noção sobre o que cada livro aborda. Por isso que eu corri publicando 2 vídeos por semana de forma ininterrupta, desde o dia 1º de maio ao dia 23 de dezembro do ano passado, em 2024. Agora, nessa nova fase, nós iremos abordar uma forma um pouco diferente de vermos a Bíblia. Não mais ou menos importante, mas diferente. Agora os vídeos serão publicados apenas às quartas-feiras, sempre às 20 horas, ok? Então, na fase anterior é segundas e quartas, agora apenas às quartas-feiras. Como eu sempre deixo claro aqui, o objetivo desse canal não é converter ninguém a nenhuma religião, nem substituir nenhuma forma de práticas religiosas que alguém tenha. O meu objetivo principal é trazer mais critérios sobre a forma como as pessoas tocam suas vidas, indo além de questões práticas e muitas vezes, vamos dizer, rasas, que norteiam as decisões das pessoas. Porque a gente vive num mundo tão complicado, né? Então acho que tem outras coisas que a gente pode ver também, né? E esse mundo, como a gente sabe, né, que vem perdendo seus valores, que nortearam a sociedade ocidental, existem conhecimentos que vão muito além do que temos contato diariamente, que vale a pena refletirmos a respeito. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o deserto. O que significa ir para o deserto na perspectiva bíblica? Quais são os aprendizados que as pessoas podem tirar dessa experiência? Essas são apenas algumas perguntas que podemos fazer quando estudamos o êxodo do povo hebreu do Egito e a caminhada de 40 anos no deserto. Bom, o livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia e compõe os 5 livros do Pentateuco, chamado por alguns de Antigo Testamento. Ele é formado pelos 5 livros, 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eu sempre falo que a minha Bíblia que eu uso para fazer esses vídeos aqui no canal é essa daqui, é a mensagem, então você vê, marcar muita coisa aqui marcada, mas existem outras Bíblias, outras versões, que você também pode ler, mas essa daqui é a mensagem, é a Bíblia que eu recomendo para quem está começando, para quem não tem muita intimidade com os livros sagrados. Então, se a pessoa nunca leu a Bíblia e começa a ler por outras versões, existem várias, pode ser que a pessoa desanime, porque não está numa linguagem comum do dia a dia. Então, essa daqui, a mensagem, ela é uma Bíblia que você pode ler de boa. Então, é a que eu recomendo para quem está começando. Depois, né, com o tempo, se a pessoa se inteirar mais e quiser ver outras versões, aí tudo bem, ok? Muito bom. Então, o êxodo do povo hebreu no deserto é um dos eventos mais marcantes da Bíblia e carrega diversos significados espirituais e práticos, né? A jornada do Egito à Terra Prometida, liderada por Moisés, nos ensina lições sobre fé, obediência, provisão divina, transformação e dependência de Deus. Vamos ver aqui, ó, como você pode ver aqui no mapa, né, a região que o povo hebreu caminhou durante esses 40 anos. Então vocês estão vendo aqui, ó, do lado esquerdo tem a região do Egito. Então esse risco verde aqui no meio é o Rio Nilo. Aqui esse triângulo é o delta do Nilo
que os egípcios chamavam que o Egito era o Alto e Baixo Egito. O Alto Egito é aqui embaixo, né, que é onde vem o Rio Nilo, e ele deságua lá aqui em cima, no mar, e aqui é chamado Baixo Egito. Depois houve a integração dos dois do Egito, né, o Alto e Baixo, tanto é que os faraós usavam na sua cabeça, né, uma coroa que tinha esse significado duplo. Então ele era o faraó do Alto e do Baixo Egito. Nessa parte clara aqui do lado direito é onde fica, né, hoje o Estado de Israel, e aqui lá no canto, né, no canto esquerdo assim. E essa parte mais escura é a península de Sinai, do Sinai, né, que é onde o povo hebreu caminhou. Então, numa outra imagem, acho que fica mais claro, né, vocês podem ver aqui. Então o povo hebreu sai daqui, né, do Egito. Então eles caminham aqui nessa primeira parte, chegam até o Monte Sinai, que na verdade o nome do Monte Sinai é Monte Horeb, que fica no Sinai. Então, por uma simplificação, acabou sendo conhecido como Monte Sinai. E depois eles sobem aqui, depois vão para a direita. Então esta caminhada aqui, nesse triângulo aqui, que é a Península do Sinai, é que levou 40 anos, né? E depois, em 1948, se não me engano, né, quando teve a guerra, né, de Israel contra todos os países, tal, Israel acaba tomando essa Península do Sinai, e aí depois, numa negociação com o Egito, ele resolve devolver essa Península do Sinai para o Egito em troca de paz, tá? Mas aí é outra questão. Mas então, voltando aqui, antes de a gente entrar nessa questão específica do Êxodo, na Bíblia o deserto é algo muito frequente nos relatos. Então, só para vocês terem uma ideia, são várias histórias de personagens importantes que estiveram no deserto. Por exemplo, Moisés, né, que nós estamos falando hoje aqui, e isso está no livro do Êxodo, nos capítulos 2, 3, 14 e 40. Então Moisés passou 40 anos no deserto de Midian, após fugir do Egito, antes de ser chamado por Deus na sarça ardente. Então, depois que liderou o povo de Israel pelo deserto, por 40 anos, rumo à Terra Prometida, e o deserto para Moisés sempre representou preparação, aprendizado e dependência de Deus. Mas aí você falou assim, pera lá, mas ele ficou Moisés, então assim, Moisés foi adotado por uma princesa egípcia, que a mãe dele deixou lá no Rio Nilo, e ela adotou, que não sei o quê, né? Eu estou cortando bem a história, claro. E aí ele foi criado dentro do palácio do faraó, e aí ele, num dia, ele estava andando na rua assim, teve um desentendimento com uma pessoa egípcia, que estava maltratando um hebreu, e aí rolou uma briga entre eles, e ele acabou matando essa pessoa egípcia. E aí ele, para não dar rolo pro lado dele, ele fugiu, né? Fugiu, foi para o deserto de Midian e ficou lá por 40 anos, né? Cuidando de cabras e tal. E aí depois, Deus aparece para ele nesse deserto, na tal da sarça ardente, que é um arbusto e tal, e tinha um fogo que não consumia a sarça, e Deus fala com ele. E aí Deus fala com ele, ó, bonitão, volta lá pro Egito que você precisa libertar o meu povo. Aí ele falou, ó, Deus, veja bem, beleza, tal, mas, eu não, se eu voltar para lá, vai dar ruim para mim. Eu matei um cara lá, que não sei o que, Deus falou, confia em mim e vai. Aí ele foi, que não sei o que e tal. O irmão dele ajudou, né? Ele com o faraó, porque chegaram lá no faraó, então, veja bem, sabe esse povo hebreu que é teu escravo, que trabalha de graça para você? Sei, então, libera todo mundo aí que eu vou vazar daqui. O faraó falou, você tá maluco, cara? Isso é minha mão de obra, como é que você vai levar embora daqui? Não, então, não sei o que, tem toda aquela história tal, divide o mar, passa, aquela coisa toda, né? Então ele ficou 40 anos no deserto de Midian, depois ele volta, liberta o povo,
fica mais 40 anos no deserto com as pessoas. Então você fala assim, cara, então Moisés era velho? Era velho, né? Então praticamente a vida dele foi, né, toda vivendo no deserto, né? E claro que aqui no canal tem um vídeo específico sobre Moisés, que eu detalho bem essa história dele. Então se você tiver interesse, dá uma olhada lá. Quem mais andou no deserto? O próprio povo de Israel, no Êxodo capítulo 14 a 40, e no livro de Números do Deuteronômio também. Então, depois de serem libertos do Egito, os israelitas vagaram 40 anos no deserto devido à sua falta de fé e obediência, que eu vou falar um pouco mais para frente. E nesse tempo, vocês imaginam o que é andar 40 anos no deserto? Nesse tempo Deus sustentou com maná que caía do céu. É como se fosse vamos dizer assim, um orvalho, mas não era água, né? Então eles comiam aquilo, né? Água da rocha. Então, quando o povo tinha sede, Moisés ia lá, batia com seu cajado numa rocha, saía água. E também codornizes, que era um pássaro, né? Quando o povo tinha necessidade, que estava reclamando que só tinha maná, que não sei o que e tal. E aí, então, Deus oferece esses passos, mostrando sua provisão. A experiência, então, representou, por exemplo, purificação, provação, transformação espiritual. Uma outra pessoa que no relato bíblico fala sobre o deserto é o profeta Elias. Isso está no livro 1 Reis, capítulo 19. Então, Elias foge para o deserto após ameaças da rainha Jezabel, que queria a cabeça dele, né? E ele vai para o deserto, desanimado e sozinho. E Deus o sustenta com pão e água enviados por um anjo. Então, o deserto para Elias foi um lugar de renovação e restauração espiritual. Um outro personagem importante, né, já no Novo Testamento, João Batista. Isso está no livro de Mateus, capítulo 3, e Lucas, logo no primeiro capítulo. João Batista é quem batizou Jesus, né? Então ele viveu no deserto desde jovem e começou seu ministério lá, pregando arrependimento e batizando as pessoas. E o João Batista, ele, num deserto, vocês imaginam que não tem muita coisa que comer, né? E ele morava no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, o que demonstrava sua vida simples e separada para Deus, né? Então, no caso dele, o deserto simbolizou consagração, preparação e anúncio da vida de Cristo. Um outro personagem, né, o maior de todos, é o próprio Jesus. Isso ele fala da ida de Jesus para o deserto, no livro de Mateus, capítulo 4, e Lucas também no 4. E ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ficou lá por 40 dias e 40 noites, onde jejuou e foi tentado pelo diabo. E eu já falei aqui em outros vídeos, esse negócio do número 40 é muito frequente, né? Jesus ficou 40 anos no deserto, Moisés ficou 40 anos no deserto, o povo hebreu caminhou 40 anos no deserto, Noé com a arca ficou 40 dias, né? Chuva pra caramba. O gigante Golias ficou chamando o povo hebreu pro pau por 40 dias, até que Davi chegou lá e deu uma pedrada nele. Então o número 40 aparece muito frequente na Bíblia, né? E aí então Jesus vai para o deserto, resiste às tentações, né, usando as próprias palavras de Deus. Então quando ele contesta o diabo, ele usa a palavra. Então Jesus era um profundo conhecedor, né, do texto sagrado. E aqui então no caso do deserto foi um tempo de fortalecimento espiritual e confirmação da missão de Cristo. Um outro personagem importantíssimo também no Novo Testamento é o apóstolo Paulo de Tarso, e isso está numa grande referência ao deserto, no livro de Gálatas, no capítulo 1. Então, depois de sua conversão, né, Paulo estava andando, também tem um vídeo aqui no canal que fala sobre Paulo. Paulo estava indo caçar cristãos, né? E aí no caminho de Damasco ele tem a visão, né, de Jesus que aparece para ele, onde Jesus fala: Paulo, Paulo, por que me persegues? E aí ele ficou cego, que não sei o que e tal, levou alguns dias, aí depois recuperou a visão, enfim. O Paulo, depois desse encontro com Jesus, ele passa 3 anos e meio no deserto da Arábia, onde ele recebeu as revelações de Deus. Esse tempo serviu para a preparação antes do seu ministério apostólico. Quem conhece a história de Paulo ou que já assistiu o vídeo aqui sobre Paulo no canal sabe que
Paulo foi fundamental para a disseminação do chamado Novo Testamento, logo após a morte de Cristo, né? O êxodo, né, do povo hebreu simboliza a libertação do pecado e da opressão. Assim como Deus libertou os hebreus da escravidão do Egito, Ele também deseja nos libertar de tudo que nos aprisiona espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Guardem isso daqui. Então assim, eu vou repetir. Assim como Deus libertou os hebreus da escravidão do Egito, Ele, Deus, também deseja nos libertar de tudo que nos aprisiona, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Eu vou falar disso já mais para frente, ok? Durante a jornada, o povo hebreu precisou confiar que Deus proveria alimento, como eu falei aqui, o maná e codornizes, e água, né? Isso nos ensina que mesmo em momentos de escassez e dificuldades, Deus cuida dos seus filhos e supre as suas necessidades. Então, o deserto, na perspectiva bíblica, ele é um tempo de provas, de purificação das pessoas que vão para lá. Então, o povo precisou passar por dificuldades, né, o povo hebreu, na saída do Egito, para aprender a depender exclusivamente de Deus, que foi isso que aconteceu, né? Assim, deserto, no caso, estavam totalmente dependentes de Deus. Isso mostra que desafios, muitas vezes, fazem parte do processo de crescimento espiritual. Então, Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, mostrando que Deus tem princípios que devemos seguir, então, a tábua dos 10 mandamentos. O povo enfrentou consequências quando desobedecia, ensinando que a obediência a Deus traz bênçãos, enquanto a rebeldia traz consequências. E também, né, no vídeo que eu falo aqui de Moisés, tem aquele rolo todo, então ele está lá caminhando com o povo, e aí Deus fala: Moisés, chega mais aqui, vai lá no alto do monte que eu vou te dar aqui a lei. E aí Moisés sobe e fala para o irmão dele, o tal do Arão: Arão, segura a onda aí do povo que eu vou lá bater um lero aqui com Deus e toma conta do povo aí. Fala: é nóis, pode ir. E aí ele vai, sobe lá no morro e tal, vem uma nuvem, cobre o morro, e enfim, aí Deus mostra, né, grava a lei nas tábuas. E aí quando Moisés desce, depois de 40 dias, de novo, número 40, ele vê lá uma rave rolando. Fala: mas o que está acontecendo aqui? Aí ele desce e vê lá o povo que, dentro desses 40 dias, o povo acabou fazendo um bezerro de ouro para adorar, né? Muitos dizem que a referência do bezerro de ouro, por que um bezerro, né? Porque era um deus pagão, que era o deus Apis do povo egípcio, que era o deus da fartura. Então o povo viu lá que o negócio, 40 dias a gente aqui no deserto, o que vai dar? Vamos fazer um Deus para nós aqui para trazer fartura, porque senão não sei o que vai acontecer. Aí Moisés, quando desce e vê aquilo, ficou doido, quebrou as tábuas, falou com Deus, falou: Deus, acaba com isso tudo, doido da vida. Aí Deus: beleza, eu vou acabar com tudo. Aí Moisés falou: não, então veja bem, eu estava de cabeça quente, vamos ponderar isso aí. Aí Deus falou para Moisés: não, tá bom, então, ok, você está pedindo por eles, eu vou fazer. E aí então Deus escreve novas tábuas, ou seja, as tábuas que nós temos da lei de Moisés é a segunda via, né? Porque a primeira foi Moisés quebrou, né? Mas enfim, só estou dando um detalhe aqui, né? Bom, os hebreus poderiam ter chegado à Terra Prometida em poucos dias, né? Mas devido à teimosia e falta de fé, a jornada durou 40 anos. E poderia ter durado, sabe quanto? 40 dias. Por quê? Na verdade, se uma pessoa sai para fazer esse caminho a pé, é um mês, 30 dias. Mas vamos considerar que tinha muita gente e tal, né? Alguns estudiosos falam que eram 500 mil pessoas, ou 3 milhões, não importa. Mas tinha criança, tinha velho, tinha, né? Então vamos pôr aqui 40 dias. Então, 40 anos. Isso o que nos ensina? Nos ensina a sermos pacientes e perseverantes, confiantes que Deus tem um tempo certo para tudo, né? Então, no deserto, não havia como plantar ou estocar alimentos, mas Deus sustentou, né, esse povo diariamente. Isso nos ensina que a nossa segurança não está em recursos materiais, mas em Deus.
Mesmo com todas as dificuldades, Deus cumpriu sua promessa e levou o povo à terra prometida. E isso nos ensina que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que pareça demorar. Por quê? Porque o tempo de Deus é outro. O nosso tempo é o tempo da ansiedade, né? Ainda mais nos dias de hoje, a gente quer que Deus resolva nossos problemas e rápido. Não é só resolver, mas tem que ser rápido também. Agora, vamos pensar, né? Vocês já imaginaram o que significa andar por 40 anos no deserto? Aliás, você já esteve no deserto? Qualquer um de nós que fosse colocado em um deserto sozinho, provavelmente não sobreviveria 24 horas. Isso sendo bem otimista, né? A história bíblica nos conta que esta caminhada não foi fácil. Então, a gente lê essa história, né, ou vê filme a respeito. Ah, tá bom, o povo hebreu estava no Egito, aí Deus falou com Moisés, Moisés falou com o faraó, foi lá, deram uma briga, tal, mas saíram, entraram no deserto e chegaram à Terra Prometida. Parece que foi isso. Não. Vocês imaginam o que é se tirar um povo de uma terra aqui? Tudo bem, eram escravos, mas tinham que comer. Tá certo? Eu não estou aqui defendendo, falando que escravidão é boa, não é isso. Mas aí Moisés falou, gente, vamos para cá, vamos sair daqui, vai lá, não sei o quê, vamos para o deserto. Aí o povo fica lá um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Meu, cadê essa terra prometida? Então a vida de Moisés não deve ter sido fácil, né? Então, mesmo tendo ele saindo da escravidão do Egito, claro que as pessoas, imagina o que reclamavam com Moisés. Né? O que as pessoas falavam? Ah, pô, no Egito era difícil, mas a gente tinha que comer. Né? Tinha algumas pessoas que falavam, quer saber? Vamos voltar para o Egito, porque lá a gente tem, né? A gente tem carne, tem legumes, tem água, tem, né? Aqui fica comendo maná todo dia. Maná, só para você ter uma ideia, como se, imagina você comer todo dia, vamos dizer assim, um queijo branco, né? Tofu, aquele, né? Aquele queijo, não é queijo, né? Que tofu, aquele do restaurante japonês, né? O tofu, ele eu brinco que o tofu é o 4º estado da água, né? Tem o sólido, líquido, gasoso e tofu. Então você imagina o que é passar 40 anos comendo tofu, de vez em quando uns passarinhos, não é, e no deserto. Não é fácil, né? Sem ar-condicionado e tal. Mas enfim, as pessoas, né? Elas fizeram algumas coisas bem erradas. Então, por exemplo, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, ele falou, o irmão dele falou, toma conta aí do povo que eu vou lá trocar uma ideia com Deus, o Arão, né? E você fica aí, não sei o que e tal. Né? E aí ele foi lá, né? Ficou lá os 40 dias, quando volta tá aquela rave lá, né? O pessoal fez o bezerro de ouro, já comentei. Então Deus decide que, cara, só uma nova geração que vai chegar à Terra Prometida. Essa geração aí, que estava lá, que saiu do Egito, estava perdida. Existem 3 conceitos bíblicos que são importantes, né? Que primeiro, a justificação, a santificação e a glorificação. Então, o que é a justificação? É quando Deus me tira da lama. O que é a santificação? É quando Deus tira a lama de mim. E a glorificação é o retorno de Jesus à Terra. Então, o povo hebreu saiu do Egito, mas como a gente fala, né, o Egito não tinha saído deles ainda. Né, faltava a santificação. Então, a distância que o povo hebreu caminhou no deserto pode ser feita aproximadamente 30 dias. Vamos considerar aí a enorme quantidade de pessoas, crianças, animais. Vamos aumentar um pouco, uns 40 dias. Mas, como a gente sabe, levaram 40 anos. Ou seja, o que o texto bíblico nos ensina? Que a lama demorou 40 anos para sair das pessoas. Né? E esse é o conceito que está por trás do tempo que levou essa caminhada no deserto. Mas e você? Você já caminhou pelo deserto? Eu sei que provavelmente não. Né? Pelo menos literalmente falando. E aí eu convido vocês a fazer uma reflexão aqui sobre a leitura da Bíblia.
que já comentei em outros vídeos. Existem duas formas, quer dizer, existem várias formas de ler a Bíblia, né? E existem várias versões da Bíblia. Mas eu quero falar aqui de uma coisa que, de uma forma que impactou muito, pelo menos para mim, que eu brinco que existe a forma passiva ou ativa de se ler a Bíblia. Então a forma passiva você simplesmente lê, como se fosse um livro, como se você estivesse assistindo um filme, né? E existe a forma ativa. A forma ativa é quando você se coloca no lugar dos protagonistas. Então aconteceu comigo, eu participava de um grupo de estudos bíblicos, e a gente estava discutindo o filho pródigo, que é aquela parábola de Jesus, que aliás foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, aquela história bem legal, né, que um pai tinha 2 filhos, aí o filho mais novo resolve pedir para o pai toda a herança dele em vida, não sei o que, ele vai embora, torra tudo, vai morar com os porcos, aí depois ele vê que está na miséria, volta para o pai, pede emprego, o pai recebe ele com todas as alegrias, que é filho, porque era filho dele, né? E o filho mais velho fica doido e fala, pô, eu fiquei aqui ralando com você, e esse vagabundo vai, torra tudo e volta, você recebe ele assim, né? E aí durante essas discussões, eu comecei a me colocar no lugar do pai, no lugar do filho mais velho, no filho mais novo, no lugar dos porcos. E aí a compreensão muda. E esse é um exercício que eu convido todos, né, a gente fazer quando estiver lendo a Bíblia. Vamos nos colocar no lugar deles. Então, por exemplo, você está lendo o Êxodo, fala assim, bom, deserto. Eles estão no deserto e eu não estou, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Não, vamos nos colocar e vamos entender o que significa o deserto metaforicamente nas nossas vidas. Então, no caso deles, o Egito, né, eles estavam numa situação ruim, eles eram escravos, mas vocês sabem que mesmo em situações ruins, o ser humano ele tem uma capacidade incrível de adaptação. E esse negócio de sair do Egito, mesmo sendo escravos, ou seja, para as pessoas saírem de algo, de um lugar que incomoda, é preciso coragem. Por quê? Porque ao sair, muitas vezes, nós vamos enfrentar o nosso deserto. Ou seja, vamos sair de um lugar que está ruim? Vamos. Aqui quem tem pela frente? O deserto. E a gente sabe que às vezes a vida pesa, né? A vida fica árida, difícil, como é o deserto. E a gente sabe que deserto não é legal, principalmente quando nos colocam lá, quando não é uma escolha nossa. Ou às vezes o nosso deserto pode ser o deserto do desemprego, o deserto de um problema familiar, de saúde. Os desertos são muitos e a vida é particularmente criativa para criar deserto para a gente. Então o deserto na Bíblia tem um significado importante que é a introspecção. É quando a gente deve parar para nos ouvir, e o silêncio do deserto nos possibilita, né, ter a condição de ouvir Deus. Eu estava vendo um vídeo, né, recentemente de uma pessoa que estava contando a história do Paris-Dakar. Sabe, lembra aquele rally que tinha, que saía de Paris e tal, e ia até Dakar, e os carros passavam no deserto e tal? E a pessoa estava contando que uma dos nômades do deserto, né, chamados tuaregues. Tuareg é um grupo, né, de pessoas nômades, e tuareg na língua árabe significa pessoas esquecidas, mais ou menos assim. Tem até um carro da Volks, né, uma SUV grandona, chamada Tuareg. E aí conta a história que o pessoal que estava passando por numa região desértica e encontraram um grupo, né, de tuaregs, e uma das pessoas da equipe, né, dos pilotos, entregou um livro para um menino que era um tuareg. E esse menino é analfabeto e tal, mas ele pega esse livro e ele se auto-alfabetiza, aprende a ler, e depois, né, com o tempo, eu vou encurtar aqui a história, uma ONG descobre esse menino, não sei o quê,
convida ele para ir para Londres, ele vai, né, começa os estudos lá, faz faculdade, enfim. E ele acaba, né, mudando e fica morando em Londres. E aí essa história chamou a atenção de um repórter, e fez uma entrevista com ele. E aí o repórter pergunta para ele, cara, você que vem lá, né, de um grupo de pessoas totalmente afastadas da civilização e tal, qual a principal diferença que tem de viver lá no deserto e aqui na grande cidade? Ele falou duas coisas principais. Primeiro, o barulho. O barulho? Barulho. Por exemplo, me assustou muito quando estava no avião. Cara, o barulho do avião é uma coisa absurda. Eu não sei como vocês aguentam. Aquilo me chamou muito a atenção. Porque no deserto, o que a gente tem é um silêncio absurdo, porque assim, não tem nada que fazer barulho. Então aqui a cidade é muito barulhenta. Segundo, a pressa. Quando o avião pousou, todo mundo saiu correndo, eu também saí correndo. Eu não entendia por quê. E a repórter perguntou assim, mas vocês não correm lá? Eu falei, não, a gente corre. Quando tem uma tempestade de areia, quando tem um animal selvagem, né, por exemplo. Senão a gente não tem pressa. E vocês aqui, pressa. Ou seja, o deserto é um lugar silencioso. Né, como eu falei, para que a gente possa silenciar, né, nossa cabeça, nossa vida, porque assim a gente consegue ouvir a voz de Deus. Tem muita gente que fala assim, eu queria que Deus falasse comigo. Será que Deus não fala ou será que a gente não ouve? Então Deus está falando, mas a nossa vida é tão barulhenta que a gente não consegue prestar atenção para ficar quieto, para ouvir a voz de Deus, ouvir os nossos pensamentos, não é? E é claro que a gente não tem ideia do que é viver como nômade no deserto. A gente acha que o pessoal que está lá faz os acampamentos e tal. Só que o deserto, como é que esse povo vive? Por que eles são nômades? Porque eles gostam de andar. Não é assim. Porque os caras vão em busca de água. Mas eles não sabem onde tem água? Não, sabem. Mas a água muda de lugar. Então, às vezes, ele está num lugar que tem chama de oásis, né? E a gente tem uma visão errada do que é um oásis, acha que é um lago grande, com um monte de palmeira, tem tâmaras, até tem esse lugar, mas esses aí são os lugares fixos e que existem, não é? Então, a maioria das vezes, quando a gente fala oásis, é um olho de água que brota no deserto, e é uma água barrenta, lavacenta. Dá uma olhada aqui nessa foto, ó. Essa foto aqui mostra que é um oásis. Quer dizer, é uma coisa super simples. E essa água fica por um tempo brotando. Depois ela para, some e vai para outro lugar. E eles têm que, então, ficar procurando. É claro que a gente, como eu falei, né, a gente num oásis, num deserto, não duraria 24 horas. Mas se esses beduínos do deserto, esses tuaregs, eles conhecem cada duna de areia, cada local. Eles sabem andar no deserto. Então aparece o olho d'água de outro lugar, eles vão até lá, levam as cabras, eles bebem, não sei o que, usam água para ele, depois some e vai para outro lugar. Então eles ficam lá assim. Então é uma vida dura, uma vida muito dura. Então o deserto, ele é esse local para que a gente possa ficar quieto e ouvir a voz de Deus. Então, quando Deus colocou Jesus no deserto, ele ficou 40, como a gente sabe, 40 dias sendo tentado por Satanás. Então, de novo, 40 dias. Então, você imagina de sacanagem. Não basta o cara estar no deserto, nessa situação. Imagina, com fome, com sede, destruído, e ainda Satanás atazanando a vida dele, né? Então, quem já teve a oportunidade de ler, né, essa passagem, tá nos evangelhos. Então, Satanás colocou Jesus no alto do templo e ofereceu poder a ele. E é engraçado porque Satanás colocou ele no alto e ofereceu o poder para ele. Deus colocou ele no deserto. Ou seja, muitas vezes quem te coloca no alto não quer o seu bem, e quem te coloca no deserto não necessariamente quer o seu mal. Então, na Bíblia, ir ao deserto, então, significa um período de preparação, de provação,
para que a gente possa estar preparados para uma missão muito importante. Mas Deus não nos coloca no deserto sozinhos. Ele nos guia. Por quê? Porque sozinhos não sobreviveríamos no deserto. Eu já comentei. Então Deus coloca a gente lá num deserto, no nosso caso um deserto metafórico, só que ele está junto. E aí ele age como um pastor, como um beduíno, que nos guia nesse período. Né? E essa analogia é interessante. Então, quando a gente lê o Êxodo, tente fazer esse exercício. Fala, puxa, eu estou lá, eu sou parte do povo hebreu, eu estou lá caminhando no deserto. Qual é o meu deserto? O que eu preciso fazer para ouvir Deus, para poder continuar caminhando nesse deserto? E eu aqui recomendo alguns vídeos aqui do canal que complementam e trazem um conhecimento maior sobre o assunto. É o vídeo sobre Moisés, são 2 vídeos, parte 1 e 2. O livro de Jó, o vídeo de Jó. O vídeo que chama Por que Deus nos manda para o deserto. E o outro vídeo que é Às vezes a vida pesa, mas você não está só. Então, quem quiser, tiver a oportunidade de assistir esses vídeos aqui, complementa essa discussão que nós estamos fazendo do deserto. Então, na Bíblia, o deserto sempre foi um lugar de transformação, provação e encontro com Deus. Cada personagem, eles aprenderam algo essencial ali, mostrando que muitas vezes os momentos mais difíceis são os que nos preparam para algo maior. Então o Êxodo nos ensina que a vida pode ter períodos de deserto, mas Deus sempre está presente. Se confiarmos em Deus, obedecermos sua vontade e tivermos paciência, coisa que hoje em dia está cada vez mais rara, Deus nos guiará à vitória e ao cumprimento de suas promessas. Se um dia você estiver no seu deserto, saiba que você não está só. Deus está com você te guiando. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.